1807. A rainha de Portugal era Dona Maria, a louca. Como estava meio cantando as ideias, quem cuidava dos assuntos do reino era o seu filho, Dom João VI. Numa linda manhã de sol, no dia 29 de novembro, uma multidão de portugueses amanheceu perplexa. Não podiam acreditar no que estava acontecendo. A família real e grande parte da corte e o governo estavam se mudando às pressas para a colônia mais rica, Brasil. Fugiam das tropas do imperador francês Napoleão Bonaparte e já tinha invadido vários países da Europa. Napoleão exigia que Portugal fechasse seus portos para a Inglaterra. A Inglaterra, que vivia o início de sua revolução industrial, precisava comercializar seus produtos. Portugal manteve seus portos abertos e agora Bonaparte invadia seus territórios. Corre, minha mãe, corre, minha mãe! Pega tudo, João! Napoleão está me xingando! Não esquece de pegar a penteadeira. Certo, minha mãe, não esquece de pegar o pelo de calda, certo, tu, vó? Corre, minha mãe, corre! Aí, ó, quer dizer nada não, mas... Mete o pé, portuguesada! Esse raio de fogo vai passar a mão na bunda! As tropas francesas já estavam bem perto de Lisboa. Era preciso correr contra o tempo. 40 embarcações partiram com seus súditos, móveis, mantimentos, trataria, louças, roupas, vacas, cavalos, cabritos, porcos, galinhas, obras de arte, instrumentos musicais e o que mais você puder imaginar. Ufa! 2 navios carregados de mantimentos não conseguiram dar parte. O que tínhamos só dava para 3 semanas. A viagem foi com turbulência e tempestades e durou mais de 3 meses. Faltava água e comida. Uma praga de piolhos. Pode pegar o texto na mão e volta. volta. De piolhos obrigou as mulheres a usarem lenços de cabelo. Com a mudança da família real para o Brasil, a colônia deixava de ser colônia e agora passava a ser metrópole. Nascia o Império Luso-Brasileiro, com o nome de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Rio de Janeiro se tornava a capital de Portugal. Raios! Em troca da proteção militar, a infeliz da Inglaterra me obrigou a assinar esse contrato. Agora, além de eu manter os portos abertos, os produtos portugueses vão pagar menos impostos no Brasil, menos inclusive que de Portugal. Raios! Bom, pelo menos eles me ganharam a guerra. Botaram Napoleão para correr de Lisboa por 3 vezes. Se eu soubesse, eu não tinha fugido. Ora, pois, pela santa fé, eles também exigem o fim da escravidão. Quero acabar comigo, ora, pois, quero trabalhadores assalariados para que possam comprar seus produtos. Direi que não sabia de nada. Empurrarei a questão com a barriga. Como acabar com a escravidão se era um negócio rentabilíssimo? Em uma única ocasião, um paulista comprou 760 escravos na África. Pagou 200 mil reais em cada peça, como se chamava na época. No Brasil, vendeu cada ser humano chamado de peça por 250 mil reais. A abolição só aconteceria de fato 80 anos depois da chegada da família real. Depois do contrato assinado, uma enxurrada de produtos ingleses invadiram o Brasil com preço bem mais em contas. Muitos produtos eram úteis, como panelas e ferramentas, mas também chegavam as necessidades, como pesados cobertores de lã e até patins para se esquiar no gelo. Raios!
nas praias. Eu ordeno que se construa um teatro de ópera, uma casa de moeda, um tribunal de justiça e que se crie um jardim botânico e uma faculdade de medicina. Com o Fujão Dom VI morando no Brasil, o país passou por grandes transformações. Era preciso erguer um império. Então, muitas melhorias foram feitas. Criou-se o Banco do Brasil, permitiu-se produzir manufaturados, fundou-se a Impressão Régia, que foi a primeira editora brasileira. Instalou-se os primeiros redes de água encanada da cidade. O Aqueduto da Glória, hoje conhecido cartão postal dos Arcos da Lapa. Raios! Pelos miolos da minha mãe, Dona Maria, pelos pasteizinhos e os sonhos de doce de leite de todas as padarias do mundo, pelos meu creme também. 13 anos que eu estou cá nestas terras e depois de construir tudo isso, agora os portugueses querem que eu volte para Lisboa? Que essa merda volta a ser uma simples colônia? Mas como? Os brasileiros já sentiram gostinho de ser capital. Não aceitarão serem rebaixados. Vai. Eu vou pregar numa peça. Volto para Portugal, mas deixo cá meu filho Pedro I a tomar conta desse pardeiro. E se o Brasil tiver que se separar, que fique para meu filho, que há de me respeitar. E assim, Dom João VI retorna para a Europa, levando consigo cerca de 4.000 portugueses, um terço da corte que o acompanhou na vinda para cá. Deixa o trono para o filho que teve com Carlota Joaquina. Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Marcos, Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Como é que é? Pedro de Alcântara, Francisco, Antônio, João, Marcos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José, Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim, de Bragança e Bourbon. Ufa! Dom Pedro estava entre a cruz e a espada, entre cumprir fidelidade ao pai, a quem jurou ser súdito fiel, e o mundo brasileiro, onde ele cresceu livre, pelo qual se identificava. Apoiado pela elite brasileira, ele declara: se é para o bem de todos, para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Bravo, Bravo, bravo! A tensão aumentou quando, com o apoio da aristocracia rural, da imprensa e da maçonaria, o príncipe convocou a primeira Assembleia Constituinte. O Brasil começava a ter mais autonomia. Os casamentos da época eram forjados de acordo com os interesses. E Dom Pedro foi oferecido à requentada princesa da Áustria, Dona Leopoldina, uma mulher sensível e de educação exemplar. Amante da biologia, da história e das artes, deslumbra-se com a paisagem carioca. Dizendo não poder tamanha beleza ser descrita nem pelo mais hábil pintor. Magnífico! Rapidamente aprendeu o português. Caraca! Maneiríssimo! Apesar do casamento forçado, a princesa se apaixona intensamente por Dom Pedro I, um jovem bonito que mesclava um lado rústico, de espírito indomável e forte, dado ao humor e às aventuras. Com outro lado, nobre e cortês, típico de um verdadeiro príncipe. O Pedro falava latim, francês, inglês e alemão.
Sabia tocar instrumentos como piano, flauta, fongote, trombone, violino, clarinete, violão, linduer, cravo. Também tinha interesse por pintura, litografia, escultura e frequentou a Academia de Belas Artes. Era um exímio matemático, matéria que adorava, um excelente mecânico, marceneiro e torneiro. Oh, meu Deus! Além de desprender bastante tempo em exercícios físicos, de equitação e caça. Só tinha um grave problema. Dom Pedro era extremamente mulherengo e dado às aventuras extraconjugais. Não podia ver um rabo de saia, o que lhe traria muitos problemas mais tarde. Em agosto de 1822, precisou se ausentar, deixando no seu cargo a sua esposa, Dona Leopoldina. Na semana seguinte, a princesa ouviu rumores de que Portugal iria investir uma armada contra o Brasil. Sem tempo de guardar o retorno do marido, Dona Leopoldina, junto com o general José Bonifácio, prepara as condições políticas para a independência. Reúne seu conselho de Estado e rascunha um decreto de que anunciaria a separação de Brasil e Portugal. Ainda no retorno da viagem, fui surpreendido com esta carta. Ao mesmo tempo, recebi outra de meu pai, me rebaixando de príncipe regente a mero delegado de Portugal. Minha esposa está certa. Este é o momento. Então, em 7 de setembro de 1822, um brado retumbante se fez ouvir, vindo das margens praças do Rio Ipiranga. Era uma voz que bradava, mudando para sempre o rumo da história.